Olá, seja bem-vindo ao canal Seja Você o Líder. Hoje a minha ideia aqui é poder entregar para você, na verdade, resolver dois problemas tão importantes aí que eu vejo no dia a dia. Um assunto tão falado em liderança, que é a questão do controle de gastos, né? Quer dizer, qual a importância de você ter o controle dos seus gastos para que você possa tomar decisões acertadas. E um líder, com certeza, se ele não tiver essa estabilidade na questão financeira, fica muito difícil prestar atenção na parte prática da liderança. Então, essa questão financeira é importante. Aqui, por que eu vou resolver dois problemas? Porque eu vou te entregar essa planilha financeira, então ela vai estar na descrição do vídeo, né, para baixar essa planilha financeira, e aqui eu vou ensinar a usar essa planilha financeira, porque isso é uma coisa que muitos dos nossos inscritos e pessoas que eu encontro no dia a dia falam: poxa, tem as ferramentas, mas às vezes não são difíceis de usar, como essa planilha aqui não é difícil de usar, mas as pessoas não sabem como utilizar. Então a minha ideia aqui é fazer um orçamento junto com você, para que você possa realmente entender como funciona essa ferramenta aqui e possa usar. É muito simples, né? Um Excel é simples, com algumas fórmulas, mas muito simples para que você possa inserir as informações e entender o que está acontecendo. Então vamos lá, aqui a gente vai usar uma base de orçamento, né? Então o que acontece aqui? Eu preciso dar os percentuais de quanto que eu vou gastar em cada um dos itens do meu dia a dia, da minha família, dos meus gastos aí diários. Então o que é a manutenção? A manutenção aqui que está aqui. A manutenção vai ser a manutenção da sua vida. Então, quanto você gasta de aluguel ou de parcela de apartamento, né? São seus gastos fixos, e tem uma parte variável desses gastos, mas são os gastos de sobrevivência, né? Aqui nós temos os gastos livres, e qual que é a importância disso? Para que você tenha dentro dos seus gastos livres, prazer em fazer aquilo que você está fazendo. Não só viva fazendo manutenção das suas coisas e guardando dinheiro, e não tenha um momento de prazer onde você possa aí utilizar o seu dinheiro com coisas que você realmente tenha prazer em fazer. E depois, dois tipos de investimentos, né? Os investimentos de curto prazo e de longo prazo, que você já vai reservar dentro do seu orçamento. Dentro do meu orçamento, depois de ler muitos livros sobre isso e praticando há mais de 10 anos, eu utilizo essa planilha aqui há mais de 10 anos, por isso que eu acho uma ferramenta bem prática para mim. Existem muitos aplicativos que podem ser usados, muitos modelos de planilha, e esse é um deles, mas eu me dei muito bem com essa planilha, eu consigo me evoluir muito bem com ela e tomar várias decisões utilizando ela. Então, dentro desse modelo que eu utilizo, eu coloco que eu tenho que gastar 60% dos meus gastos vai ser para manutenção. Então, manutenção da minha casa, das minhas coisas, o carro, tudo isso. Então, são gastos de manutenção. A gente já vai ver o que são esses 60%, os gastos de manutenção. Os gastos livres, 20%, então 20% desses gastos serão livres. Então 20% do que eu ganho eu posso gastar com coisas, com presentes para mim, para minha esposa, para as pessoas que eu gosto, e qualquer outro, enfim, gasto que eu quero fazer uma doação, quero comprar alguma coisa a mais no supermercado, alguma coisa que geralmente eu não compro e queira comprar, enfim. Então esses 20% mensais servem para isso. 10% de investimentos de curto prazo e 10% de investimentos de longo prazo, né? Então são essas 4 categorias. Percebam que é bem simples, são bem simples essas categorias, bem fácil da gente olhar, nada muito complexo, nenhuma fórmula matemática, nenhuma fórmula muito complicada, né? Que vai atrapalhar a gente aí no dia a dia. Então, ótimo, eu coloquei aqui os meus gastos. Quando você colocar nessa primeira célula escrito salário, você coloca o quê? Quanto você ganha líquido, ou seja, quanto que cai na sua conta no mês. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, R$3.500. Perceba que já mudou aqui as proporções, ele já vai fazer automaticamente, né? Tá com as formulinhas aqui, simples também. E aí diz o que é isso aqui? Então, se eu ganhar R$3.500, eu vou poder gastar R$2.100 de gasto de manutenção, R$700 de gastos livres, 350 eu vou investir a curto prazo e 350 eu vou investir a longo prazo. Tá? Então é assim que eu vou utilizar aqui de calcular as proporções do meu salário.
né? Então eu coloquei aqui. Aí se você faz algum salário, tem um salário fixo com algum emprego CLT, não tem problema. Faz algum bico, alguma coisa, põe o salário total que você recebe, tá? Não é o dinheiro que tá lá no contra-cheque, que tem a dedução de vários impostos. Então aquilo que você recebe para realmente fazer a gestão daquilo que você tem na mão, né? Então beleza, fiz isso aqui, agora eu tenho os R$3.500, eu vou colocar aqui R$3.000, que é o que eu recebo, a minha receita aqui com o salário líquido, e eu vou colocar que eu faço mais R$1.000 de bico aqui. Então a minha renda familiar média é de R$4.000, certo? E aqui eu começo a colocar as minhas despesas, então eu já coloquei algumas coisas aqui, por exemplo, o aluguel R$350, o condomínio R$120, a diarista aqui R$100, o colégio da criança R$500. Eu estou partindo do pressuposto aqui que eu tenho um emprego de carteira assinada, então eu tenho plano de saúde, não preciso pagar o plano de saúde, e estou contando aqui que eu não tenho carro, tá? Então aqui eu coloco o IPTU, a partir de fevereiro eu vou colocar o IPTU, né? Vou colocar aqui R$100, um imóvel que eu gaste 10 parcelas aí de R$100, e aí algumas contas aqui, luz, telefone celular, internet, o ônibus que eu gasto para ir voltar do trabalho, vamos colocar aqui mais um pouco, R$200 para o ônibus, R$600 de supermercado, vamos aumentar um pouquinho também para R$1.000 por mês de supermercado, e R$100 de cabeleireiro, contando para cortar meu cabelo, da minha mulher, do meu filho, eu conto dessa forma, R$50 mensais de medicamento aí, material escolar mais R$50, e aqui dentro das despesas aqui, ó, fixas, certo? Aqui fixas, aquelas que tem o mesmo montante mensalmente, as variáveis que variam, né? Mas muitas delas vão ficar fixas também, não tem problema, e aqui tá por categoria, tá? E as despesas extras também são despesas que vão entrar em manutenção. Toda essa continha aqui vai chegar na manutenção, total de despesas com manutenção, aqui R$2.620. Se você ver o percentual sobre a receita, ela vai dar que até 60% que eu não coloquei ali em cima. E ela está dando 66% no mês, nesse mês de janeiro, tá? Pegamos aqui o mês de janeiro. Beleza. Aí nós temos os gastos livres, né, que são 200, eu coloquei R$200 de restaurantes e bares aqui por mês, né, no mês de janeiro, que deu 5%, ou seja, a soma dos dois certamente vai dar 71%, não vai dar os 80%, que é a somatória de 60 mais 20, vai dar um pouquinho menos, então vai equilibrar. Estou gastando um pouquinho mais de manutenção, mas um pouquinho menos nos gastos livres, né? Então aqui eu tenho que minha renda é R$4.000, eu estou gastando R$2.820, R$20 com as minhas despesas que eu coloquei aqui, e o meu saldo mensal está de R$1.180, ou seja, sobrou R$1.180. Então, desses R$1.180 eu posso investir eles, vamos supor que sobrou esses R$1.180, então vamos investir aqui. Aonde que nós vamos investir? Eu tenho R$1.180, vai dar R$1.100, eu tenho 550, com mais 40, R$590. Então eu vou colocar no Tesouro Direto R$590, certo? A longo prazo, e vou colocar na poupança aqui, ou num fundo DI, mas vamos colocar na poupança R$590. Ou seja, vai dar aqueles R$1.180 que estavam faltando. Então aqui, ó, se vocês olharem aqui o saldo mensal, R$1.180, o saldo mensal, e eu estou investindo, né? Então total de investimentos R$1.180 e o acumulado R$1.180. Por que está igual aqui? Porque eu ainda não fiz investimentos ao longo dos outros meses, que eu vou ter o acumulado no final do ano de quanto eu acumulei de investimentos aqui, né? Aqui o quanto de investimentos ele vai vir para cá também. Então aqui até agora tá me dando que eu gasto 73% e que sobrou de dinheiro 27% até então, tá? Porque a gente está fazendo o primeiro mês. Então o que significa aqui? 71%. Olha, eu tinha que ter gasto aqui entre manutenção e gastos livres A mais B 80%, gastei 71%. E deveria ter investido 20% e investir aqui 30%, que vai dar o 100%. Tem essa variaçãozinha aqui de 1%, mas não liga para isso. O total aqui é o 100%. Então aqui ótimo. Então nós vamos fazer algumas simulações agora. Então eu vou pegar a luz, a água aqui e vou jogar esses valores até dezembro,
né? Porque são gastos, no fundo, são gastos fixos aí que a gente pode colocar e que vai dar certinho. Mesma coisa aluguel, condomínio, né? Diarista, são despesas naturais que a gente tem, como é a escola. Então a gente tem muitas despesas aí que ficam de forma natural. E aí vocês podem ir percebendo que eles vão fazendo, por exemplo, o colégio aqui, posso colocar aqui, ele vai fazendo a conta automaticamente, já de tudo, né? Vocês só precisam colocar a informação aqui, direto, aqui, PTU, vamos colocar 10 meses, né? Até novembro. Isso, então aqui eu já começo a ter um orçamento mais certinho. Então de mercado aqui, ó, dá para colocar aqui como uma simulação em todos os meses, mas isso vai variar e você vai colocando ao longo do tempo, né? Então vai variando. Você fala assim, Ricardo, mas eu gostaria de mudar alguma despesa, alguma coisa. Você muda aqui, por exemplo, aqui empresa, PetLiv, que é uma empresa que eu tive no passado. Então você pega, puxa, apaga aqui e escreve outra coisa, se não for uma empresa, se for alguma outra despesa. A planilha está aberta justamente para poder fazer essas alterações, tá bom? Então é bem simples aqui, né? Vamos colocar de medicamentos também essa média, né? Claro que vai gastar um pouquinho mais do que isso, mas para a gente ter essas médias e entender o funcionamento da planilha. O legal é quando você vai fazendo ao longo do ano e ela vai te dando os resultados certinho conforme você vai jogando no dia a dia, né? Então aqui coloquei aqui os R$200, vamos colocar mais um pouquinho aqui, colocar uns presentes aqui, quando a gente vai comprar uns presentes, vamos colocar uns R$200, mês sim, mês não aqui. Vamos fazer assim, ó, e aí a gente vai colocando aqui, ótimo, ótimo. Aqui a gente não colocou o salário, então nós vamos ter que colocar o salário também, importante, né? Se não tem entrada, vai só ter despesa, né? Que é o que está acontecendo agora. Então a gente colocou aquela renda de R$4.000 aqui. Então você pode perceber aqui, por exemplo, que se você estiver ganhando R$4.000 vezes 12 vai dar os R$48.000. Se tiver 13º está aqui, geralmente recebe o antecipado se quiser, se você solicita a empresa, ou você recebe as parcelas em novembro e dezembro também, né? Aí sem problema é só colocar. Se tiver mais fontes de receita, tem outras, pensão, horas extras, alguma coisa, outra coisa que você possa, que você faça aí. Então é bem tranquilo com relação a isso. Então deu que da empresa a gente recebeu R$36.000, R$12.000 de bônus, que eu coloquei como bônus, mas é como se fosse um freelance. E aí essa é a minha receita, R$48.000. E vocês podem ver que os investimentos vão por tipo aqui. Então esses investimentos estão por tipo. Então você vê o total do tipo de investimento. Por exemplo, quando está no investimento aqui, eu puxo para cá, é o investimento de longo prazo, quanto que eu fiz ainda. É porque eu fiz as mesmas contas, então as despesas vão ficar parecidas, né? Mas podem perceber aqui, por que ela está diferente? Por causa desses R$200. No mês eu gastei, no outro eu não gastei. Então aqui eu tenho R$800 para investir, aqui 1.080, aqui 880. Tudo isso é para investir, então eu tenho que fazer os investimentos. Aqui 440 em cada, vamos colocar aqui 440 e aqui 440, que era 880 no final, né? E aí eu posso fazer isso, pular os meses, porque é exatamente assim que eu fiz as despesas, né? Vai ficar certinho, quando a gente olhar lá embaixo vai ficar certinho, né? E fazer aqui igual. Então temos que pular aqui as células, beleza, feito, beleza, feito aqui. Então podem perceber aqui, ó, R$880, 880 está igualzinho, exatamente, 1.080, então fica R$540. Nos meses que a gente não fez o 440, a gente vai fazer o 540 aqui, porque exatamente como dá, a gente está fazendo, lembrando, uma simulação, certo? Quando você fizer o seu, vai dar as contas diferentes, não vai dar tudo igualzinho assim, mas é para vocês verem isso aqui montado como faz sentido, né? Então aqui eu fiz as contas, ó, se vocês olharem aqui embaixo, você vai ver que, ó lá, sobrou 880, eu estou investindo 880, lá, total de investimentos, então, sobrou 1.080, estou investindo 1.080. Sobrou 880 e assim por diante, né? Quando a gente chega no final do ano, a gente vai ter que gastou R$36.000. Os gastos estão todos aqui, ó, por categoria, né? Quanto que eu gastei
de manutenção, quanto que eu gastei de gastos fixos, de gastos variáveis e de tudo mais. Então é só olhar aqui e depois reparar aqui que vai dar certo a conta. Aqui é por categorias, então cada uma das categorias ali que a gente tem, né, cada um, saúde, então eu vou aqui, quanto que eu gastei com saúde ali nas extras, 2% até então, né, de todos os meus gastos, enfim. Então eu tenho no final do ano quanto que eu gastei, 75% do que eu ganhei, quanto que eu juntei, 25%, exatamente como está o final aqui. Tá vendo? Você consegue pegar por mês essa divisão, então quanto que eu investi e quanto que foi a somatória da manutenção de 60% mais os gastos livres de 20%. Então é bem tranquilo fazer, bem tranquilo, ela é bem coloridinha, assim, bem intuitiva, simples, mas muito usual, muito fácil de usar e muito boa para tomar decisões. E por que tomar decisões? Porque simplesmente você consegue ver exatamente quanto está sobrando, quanto você está investindo, se você está investindo ou não, né? Se você quiser colocar parcelas, se tiver empréstimo, qualquer coisa, se não tiver nas categorias, você coloca o empréstimo, não tem problema, troca uma categoria ou outra, aqui está tudo editável, é só trocar e você vai aí ter a sua despesa da forma como tem que ser. Tá? E aí você tem aqui então as divisões, que é muito importante, quanto do teu dinheiro num ano, por exemplo, você está investindo, né? E quanto do teu dinheiro aqui em investimentos, e aqui quanto você está gastando, tanto com a parte pessoal, como com a manutenção, como com a parte de gastos livres, que é a sua diversão, para que você não passe muito do ponto. Não tem problema, passou um pouquinho do ponto da manutenção, mas não passou na somatória junto com os gastos livres, porque gastou menos na questão do gasto livre aqui, ó, 5, 10, 5%, a gente estava falando de 20%, né? E está conseguindo investir mais de 20%, está conseguindo investir 30%, aí 22%, aí 27%, até chegar na média que é os 25%, a média anual de investimento. Percebe que é muito bom poder juntar, a gente falou de 20% como meta, mas juntar 25% realmente é muito bom. Imagina 25% bem investidos, né? A gente está falando de investimento, não guardar debaixo do colchão, que não ficaria na poupança, ficaria num CDB de banco pequeno ou num título do Tesouro, hoje pagando menos, mas por exemplo um CDB de banco pequeno pagando 9% ao ano, ou mesmo em ações, enfim, algum outro tipo de investimento, que não vem ao caso, aqui é assunto para um próximo vídeo, mas o importante é saber que tem dinheiro, com dinheiro você consegue fazer dinheiro, sem dinheiro é impossível fazer mais dinheiro, tá? E aí você tem alguns gráficos aqui, por exemplo, se você quiser mudar, por acaso mudar as proporções, eu deixei essa planilha 2 aberta, essa aba 2 aberta, você vem aqui e muda as proporções. Eu acho que manutenção 60% é muito para mim, consigo gastar 50% com manutenção, você põe 50 aqui, né? Gastos livres, a gente tem os gastos livres aqui, eu vou deixar 20%, porque eu estou feliz com 20%, então eu estou com 70%, eu ponho 15 aqui para dar o 100%, certo? Então, se vocês olharem aqui, eu juntei os dois, deu 100%, aqui 100%, né? Eu vou aqui, ó, no anual geral, perceba que já está 50, 15, né, os investimentos, e os gastos livres 20%. Se eu for lá e mudar de novo, então eu vou no 60, 20, 10, 10. Ótimo, beleza. Venho aqui no anual geral, olha lá, já ajustou aqui. Por que é importante ter esse gráfico de meta, né? Meta padrão, para você comparar o seu gráfico. Olha que bacana aqui. Eu estava dizendo que eu gastaria 60% mais de gastos livres, né? Bolinha vermelha, 20, 80%. E aqui eu estou gastando 68% mais de manutenção, mas estou gastando bem menos de gastos livres, o que na somatória não dá os 80%, dá menos e me permite dar 76% e me permite investir 24, né? 12 a longo prazo e 12 a curto prazo, né? Claro que a proporcionalidade do curto e do longo prazo vai depender muito do que você está imaginando para os seus objetivos de longo prazo e de curto prazo, mas independente disso, eu acho que o mais importante é você ter essa divisão, que você consegue enxergar quanto você planejou e quanto você está fazendo. E aí você tem várias coisas aqui, vários gráficos que vocês podem usar que é útil, que ele faz tudo automaticamente. Por exemplo, orçamento mês a mês.
No orçamento mês a mês, por exemplo, você tem toda a tua receita, que a gente colocou uma estabilidade de 4 mil, se você recebesse igualzinho o ano inteiro, os gastos aqui com as variações dos gastos e o saldo mensal, então quanto sobra. Então a minha média aqui mais ou menos de gastos é entre 2.700, 3.000 reais, 3.000 e pouquinho. Eu ganho 4 mil e tá me sobrando por mês aí 1.200, depois 880, lembra? Um pouquinho assim, ó lá, se você pôr em cima aqui 880, 1.080 e quanto que eu tô gastando aqui. Então fica fácil de você ter um resumo do seu ano num gráficozinho como esse aqui. Depois, o tipo de receita total da receita, né? A gente colocou duas fontes de receita, que seria aqui o salário líquido, o primeiro salário líquido 75% e 25% nos bônus, né? Que é trabalhando como freelancer, né? Então, é o tipo de receita sobre o total da receita, por isso que se divide em dois aqui, 75% e 25%, para a gente saber qual é o ofício que a gente faz que é o mais importante, de onde que sai a maior fonte de renda para nós e as fontes acessórias que são tão importantes quanto, né? Depois nós temos os tipos de despesa, né? Com o que eu estou gastando. Então, olha, moradia geralmente é um valor alto aqui e a gente tem alimentação aqui. Então você põe em cima lá, ponto alimentação, e você sabe o rótulo do dado que ele está educação, ó, 17% de educação. E aqui você consegue começar a tomar decisões do que você pode diminuir. Ora, se eu estou gastando 33% com alimentação, será que está dentro? Eu posso reduzir um pouco? É esse tipo de decisão que começa a ser tomada quando você tem uma planilha como essa. Veja, ela é bem simples de se fazer, de se preencher, ela é totalmente editável, sem fórmulas astronômicas, bem simples, mas que pode ajudar muito no gerenciamento das tuas finanças pessoais. Até, claro que as empresariais mudam as fontes ali, né, de receitas, de despesas, e por isso que ela teria um formato diferente, mas o raciocínio é o mesmo, é as receitas abertas para você poder analisar, as despesas abertas com uma meta estabelecida, onde você vai seguir essa meta para poder atingi-la, né, essa meta, e para você poder realizar os seus sonhos e os seus objetivos financeiros. Lembre-se, para fazer dinheiro você precisa de dinheiro. O grande ponto da riqueza é o patrimônio líquido, é o seu patrimônio, não quanto você ganha. Tem muitas pessoas que a gente vê que ganham aí 10, 15, 20, 30 mil reais e gastam tudo, torram tudo, ou tem bens, ou tem uma quantidade de coisas que elas acabam consumindo todo o dinheiro, casas muito grandes, carros muito caros, e isso consome todo o dinheiro. Vai em restaurantes muito caros o tempo todo, compra coisas muito caras, e isso consome todo o dinheiro. Então, o verdadeiro sentido da riqueza aqui, sem dúvida nenhuma, é formar patrimônio. Para formar patrimônio, você precisa que sobre dinheiro, para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Do contrário, você vai ser escravo do seu trabalho a vida inteira. Então, essa é a importância desses gráficos aqui para a gente analisar. E depois, tem mais um aprofundado, se você quiser aprofundar um pouco mais, você tem o tipo de despesa, né? São despesas fixas, variáveis, extras ou gastos livres. E aqui, por exemplo, a gente tem as despesas variáveis em 48%, né, as despesas fixas em 38%, né, os gastos livres em 10% e as despesas extras em 3%. A gente consegue tomar decisões aqui também. E aqui você tem toda a divisão dos gastos, por despesa fixa, por despesa variável, né, despesa livre e despesas extras. Aqui uma análise anual aprofundada das despesas. Então percebam a utilidade dessa ferramenta, como ela é útil, tá? Aqui na planilha 2, só um detalhe, o vídeo já ficou longo, mas eu acho importante a explicação. Aqui é para você colocar os valores. O resto dessas informações é só para ele fazer os gráficos automaticamente. Então não precisa mexer em absolutamente nada aqui. Tá tudo formulado para fazer os gráficos. Aqui a única coisa que se mexe é nessa questão que é a tua meta, só. Essa aqui vai ser formatado baseado nas informações que você colocar. A única coisa que você mexe na planilha 2 é a questão da proporcionalidade baseado na tua realidade. Isso é bastante importante. Ah, Ricardo, eu consigo fazer essa planilha orçamentária para qualquer salário? Sim, para qualquer salário, porque é a realidade, é a sua realidade. E o que a gente quer aqui é trazer a sua realidade para que você possa tomar suas decisões. Aqui, ó, a gente tinha colocado 3.500, então seria 4.000. E aqui eu já percebo
no meu mês, que eu tenho que ter um gasto com manutenção e gastos livres, basicamente R$ 3.200, que é a somatória aqui dos dois, né? Que é tanto o meu prazer aqui, que são 20% dos gastos, mais 60% de manutenção, que é R$ 2.400, e gastar e investir no mínimo R$ 800 por mês. E se vocês olharem aqui, é o que a gente está fazendo, investindo sempre mais, 880, então já passou os R$ 800, sempre mais de R$ 800, que essa é a minha meta. Então você consegue ter meta, estabelecer todas essas metas, tanto de gastos como de receitas, né, de investimentos, para que você possa aí crescer com as suas finanças. Muitas pessoas às vezes dizem: ah, Ricardo, é besteira isso, porque eu não vou viver. Muito pelo contrário, dessa forma você consegue viver com muito mais tranquilidade, que você tem controle do seu dinheiro, não é o dinheiro que controla você, é você que controla o seu dinheiro, e com isso você consegue tomar as decisões mais acertadas dentro do seu bolso. Para aquele que é mais conservador, totalmente dentro do bolso; aquele que é mais arrojado, um passinho a mais do tamanho do bolso, para ter um pouco de risco aí. Mas independente, eu acho que o controle ele serve não para aprisionar a gente, e sim para libertar a gente, para realizar nossos desejos e nossos sonhos na vida. Tá bom? Vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo, mas acho que a explicação ficou boa para o entendimento e para a utilização da planilha. Como eu falei inicialmente, essa planilha está na descrição aí do canal, o link na descrição do canal para você baixar ela, totalmente editável. Deixe nos comentários aí qualquer dúvida que tiver, que eu vou respondendo, e a gente vai se ajudando aí para que você possa utilizar sem problema. Como eu falei, é a planilha que eu utilizo há mais de 10 anos, então muito tranquilo, dá super certo. E depois tem mais desdobramentos que eu fiz na minha própria sobre patrimônio líquido, tudo que eu posso ajudar você também a fazer, tá bom? Se inscreva no nosso canal aí, ative as notificações para receber outros vídeos sobre liderança e assuntos que tem a ver com dinheiro, como esse, são de suma importância para a gente ser, para nós sermos aí bons líderes e podemos realmente fazer a diferença nas nossas vidas, tanto pessoais quanto profissionais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.